A Bíblia nos ensina vários princípios. Quando nós lemos que Deus afirmou que não seria bom um homem viver só e que faria para ele uma auxiliadora, nós já percebemos alguns princípios e que esses princípios precisam estar presentes no casamento. E olha, falar a respeito desse assunto é muito delicado. Por quê? Nós vivemos em um momento em que está havendo uma confusão a respeito desse princípio. Que princípio é esse, afinal de contas? O princípio é que o homem possui um papel no casamento e que a mulher possui outro papel no casamento. Por mais que existam lutas e movimentos sociais que digam que as mulheres devem ter direitos iguais, que devem ter direitos acima dos do homem, quando falam-se em igualdade entre os sexos, eu quero dizer para você o seguinte: eu não entro nesse tipo de debate, não digo que está certo nem que está errado. Eu quero me ater apenas àquilo em que a Bíblia diz e que é útil para o nosso conhecimento e para o manual do casamento. Quando nós lemos essa manifestação de Deus nesse único verso, nós percebemos algumas coisas. Primeiro, quando é dito que não é bom que o homem esteja só, é porque parece que é algo instintivo do homem. O homem tem um ímpeto de impulso. É natural que o homem não consiga chegar ao seu ápice do seu desenvolvimento, das suas faculdades mentais, das suas capacidades intelectuais, mediante a uma solidão. Diante da ótica, da visão daquele que o criou, o próprio Deus declarou que o homem sozinho, ele não alcança a sua plenitude. E isso é fantástico. E nós temos na nossa sociedade hoje um conceito popular que diz que por trás de todo grande homem possui uma grande mulher. E é interessante porque, de fato, a mulher promove isso no homem. É apenas com a presença da mulher na sua vida que ele chega na plenitude do seu instinto protetor, de lhe promover a segurança, de ser aquele que promove ou que provém os alimentos, os recursos. É somente mediante a mulher que o homem conhece o que é a paternidade, o que é passar um legado. Então, nós já percebemos que para o homem o casamento faz bem. Entretanto, quando nós vemos a sequência do verso que diz que Deus faria para o homem uma auxiliadora, nós já percebemos que na estrutura do casamento existem atribuições, existem responsabilidades, existem limites para que o casamento dê certo. Diante disso, Deus institui a mulher como alguém que deveria auxiliar o homem. E olha, é muito delicado esse assunto, porque hoje, principalmente as mulheres, mas os homens também, têm uma visão totalmente bagunçada a respeito disso. Nós nos lembramos dos versos de Paulo quando transforma a auxiliadora, escrita aqui no livro de Gênesis, em submissão. Por mais que sejam palavras parecidas, elas possuem significados distintos e na prática também são coisas distintas. Não quero dizer que uma está certa nem que a outra está errada, mas eu quero que você entenda o que é o auxílio, o que é a submissão e o que são atribuições diferentes, tá? Como eu mencionei no primeiro vídeo, nesta primeira semana nós vamos tratar de assuntos de maneira muito superficial. São tópicos simples, tá? Nesse primeiro momento. Mas eu quero que você entenda que quando Deus instituiu o casamento, sendo a união de dois indivíduos que vieram de famílias diferentes, de culturas diferentes, muitas das vezes, que tiveram educações diferentes, que desenvolveram valores e princípios diferentes, que têm o conhecimento da fé, da religião em âmbitos diferentes. Quando essas duas pessoas se unem, a matemática é simples. Não tem como caminharem juntas, porque são muito diferentes. Por mais que o casamento é a celebração de um namoro no qual se foi detectado algumas compatibilidades, na sua amplitude existem muitas coisas distintas. Então é nesse momento que, para que os dois consigam conviver juntos
e promover essa unidade, Deus, na sua infinita sabedoria, instituiu responsabilidades específicas a cada um deles e determinou limites a cada um deles. Então, diante disso, e nós não vamos abordar todos esses assuntos nesse momento, só que nós vamos trabalhar esses assuntos em uma semana específica do curso, mas nós vamos perceber que homens e mulheres possuem responsabilidades dentro do casamento que são diferentes. Diante disso, nós podemos afirmar que, contrário à linha que o feminismo hoje prega e ensina na sociedade, o homem ainda é o responsável por prover alimentos dentro de casa. O homem é o responsável por ser a parte segura dentro de casa, por ser aquele que é mais razão do que emoção, aquele que é capaz de promover no seu lar uma espiritualidade e uma segurança, quer seja ela financeira, social, emocional ou espiritual. O homem, ele tem todas essas responsabilidades. A atribuição física do homem, o porte físico do homem, é notório que é superior à mulher. Logo, toda a demanda física deve sim ser de maior responsabilidade do homem. Quando o homem ele consegue exercer todas as suas atribuições, fica muito mais fácil e mais natural para a mulher ela permitir que o homem seja o braço forte do lar, que ele seja a parte racional quando a mulher quer tomar uma atitude pelo impulso emocional. E a mulher, ela tem todas as suas responsabilidades. Diante de um homem que teoricamente deve ser mais físico, mais razão, mais espírito, nós temos a mulher para trazer um contraponto onde ela vai trazer emoção, onde ela vai trazer coração, onde ela vai trazer carinho, onde ela vai trazer cuidado, vai trazer zelo para essa relação, para esse casamento, para essa família. E diante disso, agora nós já conseguimos perceber um certo equilíbrio. As atividades da mulher e as responsabilidades dela dentro do casamento são distintas do homem. E nesse momento eu não quero dizer que são inferiores, mas se o homem não cumprir as suas responsabilidades, vai trazer um desequilíbrio, uma sobrecarga para a mulher. Porque a mulher que deveria ser emoção, carinho, paixão, zelo, na falta de um braço forte, ela vai se comprometer. Na falta de uma segurança, de um provimento, ela vai ter que se sobrecarregar. E isso vai lhe trazer danos. E da mesma forma, se o homem não tiver toda essa necessidade daquilo que a mulher deveria suprir, sobre ele vai trazer sobrecargas, vai trazer frustrações e decepções. Então, o homem e a mulher precisam compreender que eles têm papéis distintos. E Deus trouxe de uma maneira sábia a nomeação da função da mulher como auxiliadora por alguns fatores. Primeiro, que o homem foi criado primeiro. Logo, já havia sido instituído por Deus algumas atribuições, algumas responsabilidades. Ele já era dotado de princípios, de valores e de missão. A mulher, ao chegar, ela já entende que ela vai trazer um complemento a tudo aquilo que o homem já está exercendo. E olha, por mais que algumas mulheres, ao ouvir isso, acham que existe desonra ou vergonha nisso, mas não existe. Deus criou com amor, tirando-lhe um pedaço de Adão, inclusive, e dando à mulher toda essa honra, todo esse cuidado. Tá percebendo? Tenha isso em mente. Eu quero ainda continuar essa atividade com você. E na atividade de hoje eu quero que você responda ao nosso material da seguinte forma. Eu quero que você mande para mim o que você compreende de responsabilidades diferentes. Eu quero que você me diga duas coisas. Primeiro, como são a divisão de responsabilidades dentro do seu casamento? O que você tem e seu cônjuge tem bem esclarecido e identificado que é sua responsabilidade, que é a responsabilidade do seu. Você está me entendendo?
Em primeiro momento, você vai me trazer aquilo que é bem esclarecido entre vocês dois. O que é sua responsabilidade, o que é responsabilidade do seu cônjuge. E num segundo momento, eu quero que você me diga o que na sua cabeça seria o ideal das responsabilidades, sua e do seu cônjuge. Nesse segundo momento, é possível que você entenda que algumas responsabilidades não deveriam ser suas, mas deveria ser do seu cônjuge. E é totalmente natural que isso aconteça. Mas é importante que você identifique, porque nós vamos ir conversando a respeito disso e eu vou te ajudar a entender o que na sua concepção está correto e que você vai precisar trabalhar para corrigir isso, e o que na sua concepção está errado e que você precisa reaver esse seu conceito. Tá me entendendo? Então, a atividade de hoje já está identificada. Espero que você tenha compreendido o que nós falamos. Faça a leitura do material de hoje e eu te encontro amanhã. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Já adquiri o caderno? Tá tudo prontinho? Tá no jeito? Ótimo! A segunda atividade que você vai fazer, e a primeira utilizando o caderno, é o seguinte: você vai pegar o caderno, você vai pegar a primeira página e você vai escrever um verso nela. Exatamente, um verso. O verso é o Salmos 34, dos versos 12 a 15. Eu vou ler para você, diz bem assim: quem é o homem que deseja felicidade, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentam ao seu clamor. Você vai escrever na primeira página esse verso. Ainda está tranquilo, né? Ótimo. As atividades dessa primeira semana são tranquilas mesmo, tá bom? É para você ir se acostumando com o que está por vir, tá? Te vejo amanhã na próxima atividade. Até mais, tchau, tchau.